O ano passado, quando eu comprei essa Bíblia aqui, eu gravei um vídeo mostrando pra vocês, fiz um tour por essa Bíblia, porque eu tinha um propósito de fazer a leitura da Bíblia toda em um ano e também seguir um plano de leitura, que eu até comentei no outro vídeo. E nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês, também nós vamos fazer um tour dentro dessa Bíblia, só que agora eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou depois ali de um ano, né, um ano e pouco mais ou menos que durou, né, o período ali que eu fiz a leitura de toda a Bíblia, e eu quero mostrar pra vocês como que ela ficou por dentro. Por quê? Porque eu fiz várias marcações, tá? Eu mostrei pra vocês que eu ia usar lápis de cores, certo? E eu quero também dar uma dica que eu até falei no outro vídeo, sobre os marcadores em gel. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês alguns marcadores que vocês podem estar usando também na Bíblia de vocês para que não transfira. Porque quando a gente usa aquele marca-texto tradicional, a tendência é que a tinta do marca-texto, ela passe de uma folha para outra. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês como é que ficou a Bíblia por dentro. Eu vou segurar a câmera do meu celular assim, para que vocês consigam ver melhor. Então, vamos lá. As cores que eu usei dentro dessa Bíblia foram essas daqui. E eu vou explicar pra vocês como foi que eu categorizei aqui, tá? Cada cor. Então, o laranja, gente, como é um tema que eu gosto muito de estudar, é família, todos os temas, assim, todos os assuntos, todos os textos que eu encontrei falando mais especificamente sobre família, eu pintei de laranja, tá? Vocês vão conseguir perceber, conforme eu for mostrando como que ficou a Bíblia. Eu gosto de colorir, eu gosto de pintar, eu gosto de marcar bastante, ó. Aqui, por exemplo, é um texto que fala, tem a ver com família, então foi um texto que eu usei a cor laranja, tá? Quando nós temos aqui textos que é Jesus falando, que é Deus falando, eu pinto de azul, tá certo? Quando tem algum texto que é um alerta pra mim, eu gosto de pintar de verde. Quando tem um texto que é uma palavra de amor, ok? É uma palavra de amor, alguma palavra... Olha só aqui, por exemplo, tem essa palavra aqui, que é uma palavra, assim... de Deus, pode ser Deus falando, tá? Com alguém aqui da Bíblia. Quando é uma mensagem de amor pra nós, eu gosto de pintar na cor rosa, ok? E o amarelo, Araceli, pra que serve? Ele serve pra várias coisas importantes que eu quero destacar e que não se enquadra em nenhuma dessas outras cores, tá certo? Então, vamos lá, pra ficar mais claro. O amarelo é uma categoria ampla, tá? Tudo que não se enquadra aqui, eu pinto de amarelo, que eu quero destacar, ok? O laranja, pra mim, é aquilo que vai falar sobre família, tema família. O azul é Deus ou Jesus falando. O rosa, uma palavra de amor. E o verde é um alerta, tipo assim, não faça isso, tá? A Bíblia, ela traz muitos textos que eu gostei de destacar com o verde. Por exemplo, principalmente no livro de Provérbios, tem bastante. Então, não faça isso, é um alerta, não faça. Então, eu gostei de destacar com a cor verde, ok? E aí, aproveitando, eu quero mostrar pra vocês esse marca-texto aqui que é em gel, que, na verdade, eu comprei pro meu filho, porque ele também gosta de pintar, só que ele não gosta muito do lápis de cor. Então, eu comprei pra ele esse aqui, e eu quero deixar apenas como dica pra vocês, tá? Ele é um marca-texto que ele não transfere, vou até dar um zoom aqui, e vou mostrar pra vocês, pra que você consiga perceber. E se fizer sentido, você pode comprar esse marca-texto aqui em gel. Olha só, vou riscar aqui, ele ficou verde ali, mas ele não transfere na folha de trás, ok? Então, é por isso que eu gostei bastante deste marca-texto aqui. E a gente não usa mais aqueles tradicionais, ok? Então, eu quero fazer um tour aqui com vocês agora, mostrando como é que ficou essa Bíblia depois de um ano que eu fiz a leitura dela, tá? E, gente, leitura da Bíblia, na verdade, a gente não pode apenas ler, mas nós precisamos estudar. Então, sempre que você tiver algum texto que você queira estudar, por exemplo, quero estudar sobre o livro de Gênesis, então pega Gênesis, estuda, leia mais de uma vez, porque a Bíblia, ela não é apenas assim, você não vai conseguir compreender ela somente com a sua interpretação de texto, não, mas ela é uma revelação. Então, não basta entender de português, não é nesse sentido. A gente precisa orar sempre que vai fazer a leitura dela, para que a gente consiga compreender não apenas o que está escrito, mas como aplicar o que está escrito na nossa vida, ok? Então, como viver a palavra. Então, eu estou folheando aqui mais para que vocês possam ter uma visão de como que fica legal, assim, depois de um tempo que você faz o estudo, faz a leitura durante um ano, certo? Agora até estou gravando esse vídeo aqui pra vocês um pouquinho atrasada, porque já passou de um ano. E nesse período aí que eu
estava fazendo a leitura, eu segui um plano de leitura anual, ok? Então, durante um ano, o objetivo era ler toda a Bíblia. Eu segui esse plano de leitura e ele é um plano que eu até comentei no último vídeo. Ele está mais ou menos em ordem cronológica. Então, se você digitar no Google, você vai encontrar vários planos de leitura. Aí você pode escolher aquele que mais se adapta à sua necessidade, à sua forma de estudo. Então, eu quis fazer a leitura de maneira assim cronológica, né? Mais ou menos de maneira cronológica, como que os fatos aconteceram, para que eu pudesse compreender melhor. Então foi dessa forma que eu fiz. E aí como que funciona? Ele não segue Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Não. Ele vai seguir uma ordem diferente. Então de um livro ele pode pular lá para o outro livro, para o fim da Bíblia, o meio da Bíblia, para que você tenha a compreensão melhor daquele assunto. Então assim, ó, que foi ficando, tá? Eu gostei bastante, porque eu também aqui nesse cantinho, ó, é uma Bíblia Anote, tá? Eu comentei sobre isso naquele outro vídeo que eu gravei. É uma Bíblia Anote, que tem esses campos aqui para que a gente faça as nossas anotações. Olha só que legal. Eu gosto muito, gente, de anotar, tá? Eu gosto bastante de anotar. Ó, aqui fala sobre a vida de Jacó, então tem bastante versículos que eu destaquei em laranja, por se tratar da família, né? Quando Jacó foi formar sua família, então eu gostei de destacar bastante assim de laranja. Então tem livros da Bíblia que eu vou usar mais uma cor, tem outros livros que eu acabo usando outras cores, e assim por diante. Tá certo? Então, eu vou dar mais uma folhada aqui, eu estou explicando para vocês e folhando para que vocês possam compreender, né, como foi que eu fiz. Aqui nós chegamos já no livro de Êxodo e tem bastante, ó, falas do Senhor. Então, por isso que eu coloquei em azul, tá certo? Como eu comentei com vocês ali no início do vídeo. Chegando aqui no livro de Provérbios, eu quero comentar sobre esse livro aqui em específico com vocês. Reparem que eu não pintei muito, né? Então, tem alguns versículos ou outros que eu acabei destacando. E esse livro aqui de Provérbios, ele tem 31 capítulos. E como que a gente faz aqui na nossa casa? Geralmente, a gente lê um por dia, tá? Então, todos os meses nós estamos lendo Provérbios, porque tem muitas palavras de sabedoria, de conhecimento aqui que a gente pode aplicar diariamente, tá certo? Então, ó, reparem aqui, é algo que fala, né, sobre a mulher briguenta, então se encaixa dentro da categoria família, por isso que eu pintei, olha só. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Então, é uma palavra de sabedoria que se encaixa dentro de família. Também tem vários versículos que falam sobre o homem, tá, gente? Ali que eu acabei falando sobre a mulher, mas é um tema que eu gosto muito de estudar, que é a família. Então, sobre todos os membros dentro da casa, sobre a mãe, sobre o pai, sobre os filhos, eu gosto de estudar. Então, por isso que a minha Bíblia, assim, ela tem bastante versículos destacados em laranja, tá certo? E aí, o livro de Provérbios, como é um livro que a gente lê com bastante frequência, eu acabo não pintando muito ele, tá? Porque eu tô sempre voltando aqui nesse livro. Aqui, como eu falei, normalmente a gente lê assim. Por exemplo, se é o dia 23, a gente lê o capítulo 23. No dia 24, lemos o capítulo 24. E assim por diante, tá bom? Então, o livro de Provérbios é um livro que a gente tá sempre lendo. Agora eu quero dar algumas dicas pra você que pretende ler a Bíblia toda em um ano, tá certo? Eu acho esse um desafio bem legal, mas como eu acabei de dizer, é um desafio. Porque parece assim que todas as vezes que você se propõe em fazer algo para o Senhor ou para o seu crescimento espiritual, começam a acontecer várias coisas no seu dia a dia. Então você se programa, que você vai acordar cedo, vai ler a sua palavra, ou até antes de dormir, e parece que muitas coisas começam a acontecer que você acaba, quando você vê, você já acordou, você já foi dormir e você não fez aquilo que você tinha se proposto a fazer, que é a leitura da Bíblia. Aí acaba que fica ali mais capítulos para você ler no dia seguinte, tá? Então, de acordo com o cronograma que eu peguei para fazer a leitura, que é a Bíblia toda em um ano, em um formato cronológico, né, de como os fatos foram mais ou menos acontecendo, e você consegue encontrar esse plano de leitura no próprio Google, mas mais ou menos uns 4 a 5 capítulos por dia para eu conseguir fazer essa leitura, tá certo? Dentro ali daquele cronograma que eu peguei. Tinha dias que eram 2 capítulos? Tinha. Só que a maioria dos dias tinha ali entre 3 a 5 capítulos para que eu conseguisse fazer a leitura dentro de um ano. E algo muito importante que eu quero falar aqui para vocês é que eu até passei, eu não li ela exatamente um ano, passou um pouco. Eu acho que passou 3 meses, se eu não me engano. Nesse um ano que eu me propus em fazer a leitura da Bíblia, eu engravidei da minha segunda filha, né, da Alice.
E eu passei muito mal, muito mal. Eu fiquei longos, assim, meses que eu ficava mais deitada, né? Tive um mal-estar terrível ali no início da gestação. E houve dias que eu não consegui fazer a leitura, tá? Então eu quero destacar isso aqui, que é muito importante para você que se propõe a fazer a leitura da Bíblia, que pode acontecer de aparecer várias coisas que acabam te impedindo ali no dia a dia, mas daí eu quero te dar uma dica muito importante. Então, teve dias que eu não consegui fazer a leitura. Gente, eu não conseguia, eu vomitava muito, eu passava muito mal, enfim, muitas coisas. Aí, o que eu comecei a fazer? Quando eu percebi que se passavam ali 2 dias e eu não tinha conseguido cumprir com o meu cronograma, que era de 3 a 5 capítulos ali naquele dia. Então, eu comecei a abrir o YouTube e eu procurei em audiobook, certo? A Bíblia. Tem várias pessoas que acabam narrando, né? Que tem vídeos gravados narrando a Bíblia e postam esses vídeos dentro do YouTube. Então, se você colocar lá Gênesis, livro de Gênesis no YouTube, você vai encontrar vários canais aqui dentro do YouTube que acabam narrando a Bíblia. Então, ao invés de você ler a Bíblia, você pode ouvir também, ok? Então, tem gente que separa por livros, tem gente que separa por capítulos, né? Dentro dos livros. Então, eles acabam gravando do 1 ao 5 de Gênesis, certo? Ou então um vídeo inteiro do livro de Gênesis, depois Êxodo e assim por diante. O que a gente tem que entender é não dar desculpa, tá bom? Sempre que você perceber que tem um impedimento ali, que você não está conseguindo cumprir o seu plano de leitura, busque outras alternativas, mas não deixa de fazer, tá bom? Então, assim, pode acontecer de você falhar 1 dia, 2 dias, mas não se deixe por vencido, tá? Por vencida. Não conseguiu ler hoje, amanhã você lê novamente. Leia o do dia anterior e mais aquele do dia, né, que você está ali. Faz a leitura de 2 dias para que você consiga cumprir o seu plano. Se você não conseguir dos 2 dias, faz a leitura de 1 dia só, mas persista, tá bom? Porque a leitura da Bíblia, quanto mais você lê, mais você compreende, tá? Mais o Senhor vai te dando a clareza da palavra. Porque é muito difícil você começar a ler e já começar a ter entendimento de tudo. Não é bem assim que funciona normalmente, né? Com a maioria das pessoas. Pelo menos comigo também não foi assim. Eu preciso ler várias vezes um texto, um livro, para que eu consiga compreender, né, o contexto daqueles fatos e como que eu posso aplicar todo aquele ensinamento na minha vida. Então, assim, quando vocês perceberem que não estão conseguindo ler, passou 1 dia, 2 dias, não conseguiu ler, abre o áudio daquele livro no YouTube. Eu sempre assisti o Cid Moreira, tá? Se você colocar livro de Gênesis, Cid Moreira, vai aparecer os vídeos dele ali dentro do YouTube. Inclusive, se você já escutou, né, a Bíblia narrada, comenta aqui, tá bom? Que eu quero saber se vocês já conheciam esse formato também dentro do YouTube. Só não deixa que esses impedimentos, a correria do dia a dia, né, todas essas coisinhas que vão surgindo atrapalhar a sua leitura. Porque tem gente que perde 1, 2, 3 dias e acaba desistindo. Ah, não é pra mim, não vou ler, não consigo entender. Não é assim que funciona. Então, volta, retoma. E é como eu falei, eu me propus em ler em 1 ano e não consegui. Eu passei mal por vários meses. Quando eu percebi, assim, que eu tava falhando vários dias ali dentro da semana, eu falei, não, eu vou começar a ouvir. Então, eu ficava deitada no sofá, colocava o fone de ouvido, ou até mesmo sem o fone, colocava no meu celular ali do lado, e eu começava a ouvir. Então, só de você ouvir, você também vai prestar atenção, você também vai estar focado na palavra. O que a gente não pode, como eu falei, é ficar dando desculpa em cima de desculpa e perder totalmente ali o nosso foco que a gente programou, tá bom? Então a Bíblia, ela é um livro pra gente estudar sempre. Então eu não vou ler a Bíblia, esse ano eu terminei de ler a Bíblia e acabou. Não, no próximo ano você pode começar um outro tipo de leitura. Por exemplo, o ano passado, que foi 2023, eu me propus em fazer a leitura da Bíblia toda. Eu terminei em março de 2024, mais ou menos. Não lembro agora certo dia, mas eu concluí no mês de março toda a leitura dela. Teve alguns meses que eu acabei ouvindo e não lendo, que foi o período ali que eu passei mal na gestação. E depois eu comecei a ler novamente, porque eu gosto de ler, porque assim eu já vou marcando e anotando também. E esse ano de 2024, eu já estou seguindo um outro tipo de plano de leitura. O meu objetivo não é ler a Bíblia inteira dentro deste ano, não é esse o meu objetivo. Eu estou estudando alguns temas, tá? E aí você pode também fazer isso, dessa forma, para você conseguir fazer a sua leitura. Então eu quis nesse vídeo mostrar para vocês aí um tour, né, por dentro da minha Bíblia, de como que ela ficou depois de 1 ano que eu fiz a leitura dela. Então teve assim, lá no início eu peguei muito firme, eu fiz muitas marcações, pintei bastante versículos
Quando foi chegando já no final do meu cronograma, já não tá tão pintado assim. Por quê? Porque tiveram aqueles meses que eu passei mal e depois eu já não fui pintando mais tanto. Só que uma coisa que eu gosto de sempre estar fazendo é anotando do lado. Então, ó, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, abri aqui. Não tem nessa página aqui nada pintado, nada marcado. E tem aqui do ladinho essa parte onde eu posso fazer anotações, tá? O livro Cântico dos Cânticos, inclusive, é um livro que eu já fiz uma vez um pequeno estudo e tenho vontade de fazer esse estudo novamente para que eu consiga ir marcando, tá? Porque é um livro que ficou assim, para eu estudar depois novamente sobre este livro, tá? Agora, o livro de Isaías tem bastante coisas que eu fui marcando aqui, fui colorindo também, né? Aqui, ó, o livro de Isaías já é um livro que eu marquei mais. Não sei se dá pra ver, mas acredito que dá, tá certo? E aqui do ladinho, gente, você pode marcar. Pra quem gosta desse tipo de Bíblia, que é uma Bíblia, anote. Você pode marcar o que você entendeu sobre o texto, você pode marcar o versículo específico que tá aqui. Quando eu gosto muito de um versículo, né, algo bem específico, eu puxo uma flechinha e remarco ele aqui, que é pra eu gravar bem, entende? Aquela mensagem, aquele versículo. A última dica que eu quero deixar aqui pra vocês sobre ler, né, e estudar a Bíblia, sempre que eu leio algo que eu não compreendo, isso acontece muitas vezes, o que eu faço? Eu pego esse tema, ou o versículo, ou o capítulo, coloco também no YouTube e procuro um vídeo de alguma pessoa referência explicando aquele texto, certo? Porque tem coisas que a gente realmente não vai conseguir entender na primeira vez que a gente ler. Então, aí fica a minha dica pra vocês. Pega esse texto, ou tema, né, que tá falando, ó, tem muitos versículos que tem um título ali, né, muitos capítulos tem um título. Você pega esse título e você coloca no YouTube também e procura um pastor, uma pessoa referência, um evangelista, alguém que pregue a palavra, que explica sobre a palavra, coloca ali que talvez você encontre um texto, um vídeo explicando aquele texto, aquele tema que você está estudando. Então eu faço isso, gente, sempre, sempre. Eu faço isso de assistir vídeos explicando algum texto da Bíblia que eu não compreendi. Até mesmo do que eu acho que eu compreendi, eu assisto um vídeo explicativo. Só que lembrando, é importante que você procure uma pessoa referência, tá? Alguém ali, eu não vou dar nomes aqui, mas é importante que você procure alguém que é uma referência para você, porque tem muita gente também que distorce a palavra, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E não tenha preguiça de estudar a palavra, tá? Porque a palavra, gente, é algo pra vida, é o nosso manual, é o manual do ser humano, tá? É o manual do cristão. Então a gente precisa, sim, estar sempre buscando explicações e estudando e sabedoria em Deus, para que a gente consiga compreender este manual que foi feito para nós, tá bom? Para que a gente consiga viver bem na Terra. Então, sempre que você não entendeu, vá até o YouTube e procure um vídeo explicando ali mais sobre esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito ou inscrito neste canal, clica aqui embaixo e inscreva-se no canal, que eu estou sempre trazendo vídeo aqui para te ajudar, para ajudar a sua família. E eu espero muito que esse vídeo tenha acrescentado na sua vida. Um beijo para vocês, até o nosso próximo vídeo.